Muito obrigado pelas boas-vindas. Essa é a minha primeiríssima viagem ao Brasil. Eu agradeço o convite pelo Mises Brasil, pelo Hélio e pelos irmãos, como eu chamo. São os 3 irmãos que fazem parte do Instituto Cristiano. Lembrei do nome finalmente, eu já chamei ele de todos os nomes, Francesco, Benedetto, mas é Cristiano, não é? É simples. Não vou contar todas as piadas que nós já falamos. O Cristiano Roberto Fernando. O Fernando é o mais feliz, porque ele é o ativista libertário de tempo integral. E ele tem o prazer de promover a causa da liberdade no Brasil, que me leva ao meu assunto, que é o neoliberalismo. É um título estranho. É o segundo título mais estranho que eu já tive. O mais estranho foi algo como liberdade, feminismo e dinheiro. E o único motivo pelo qual o dinheiro estava lá é porque eu não queria chamar liberdade, feminismo e sexo, porque aí tornaria o título ainda mais estranho. Então, eu coloquei neoliberalismo ali, porque aparentemente existem definições errôneas, talvez não nesta sala, mas em geral, de que o neoliberalismo se trata na pior coisa que possamos imaginar. Essa é a definição errônea. E que ele é o inimigo que temos que lutar. Então temos todos os institutos Mises no mundo, temos que realmente corrigir essa concepção com relação a quem é o verdadeiro inimigo. Porque o neoliberalismo é uma fonte melhorada da democracia. Eu gostaria de contextualizar isso um pouco mais, para adicionar algumas concepções com relação ao que o professor Hopper falou sobre direito privado e discutindo um pouco a definição da liberdade. Depois enfatizar o tipo de liberdade que enfatizamos é austríaca, é uma ideologia política com base na teoria econômica. Isso é algo relativamente novo na história e singular no cenário ideológico. E, finalmente, eu gostaria de contextualizar isso, tentando demonstrar que o liberalismo, como entendemos hoje, tem uma continuidade histórica longa e pode ser datado até a Idade Média. A primeira coisa que temos que enfatizar com relação a essa teoria do libertarianismo austríaco é que ela é uma ideologia política e temos que discutir as condições mediante as quais nós possamos fundir, em que essa liberdade foi fundida em primeiro lugar. Isso é algo que já foi enfatizado pelo livro A Ética e a Liberdade, que não tem tradução em português ainda. Eu gostaria de encorajar o Leandro para fazer essa tradução. É um livro muito importante, em que o seu autor, no seu capítulo de abertura, ele enfatiza que a filosofia política deve realmente definir a liberdade e os seus opostos, como o poder e a coerção, e definir as condições mediante as quais a liberdade se faz possível. Então, temos que definir a liberdade como oposto à força. Então, chegamos à definição que lida com o conceito da propriedade privada. Como já foi dito por outros palestrantes, isso remonta aos comunistas franceses do meio do século XIX, que foi o primeiro economista de contextualizar essa definição como um ponto de partida de todo pensamento político. Então temos uma definição de liberdade que diz que seres humanos são livres à medida que eles podem dispor do seu próprio corpo e as coisas que eles adquirirem por meio do seu corpo. Os primeiros usuários ou transformadores das coisas que encontrarem na natureza.
Essa não é a definição da liberdade que encontramos frequentemente em livros didáticos, discussões, na mídia, nas escolas, faculdades que dizem que eu sou livre porque eu posso fazer seja lá o que for, o que eu quiser, na ausência de qualquer obstáculo. Essa realmente aqui é a primeira definição válida de liberdade. No contexto social em que definimos a liberdade social, eu sou livre para fazer o que eu quiser, desde que eu chegar primeiro e adquirir primeiro. A primeira coisa que temos que observar é que a liberdade nunca tem ausência de obstáculos. Esse é um tipo de liberdade que só Deus pode ter. Talvez vocês não acreditem em Deus, mas do ponto de vista conceitual, mesmo assim, essa é a única situação em que você imaginaria um ser totalmente isento de qualquer obstáculo. Só Deus poderia fazer isso. Como seres humanos, não podemos. No contexto de escolhas, por que temos que escolher? Porque temos, não podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Gostaríamos de abraçar, ficar aqui vendo a palestra e estar na praia ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, não dá. Então, vocês têm que, infelizmente, estar aqui, me ouvir, e não estar na praia vendo as lindas meninas passeando. Então temos uma questão cultural importante. Como seres humanos, temos que escolher, e isso não podemos nos livrar. É a situação da escolha. Você não pode escolher não escolher. Você tem que escolher. Sempre tem algo que você tem que renunciar. Você não pode deixar para lá. Em qualquer arranjo político, ele pressupõe isso. Sempre tem obstáculos. A mesma coisa ocorre no comportamento moral e pessoal. Você não pode desejar que não haja padrões e normas morais. Independentemente do seu comportamento, você sabe que existe um conjunto de normas. Então, a liberdade, com relação aos seres humanos, a liberdade é sempre limitadora, se houver uma definição correta. Então, podemos definir a liberdade nesses termos. Em relação ao conceito da propriedade privada, e como o professor Hopper enfatizou, não vamos apresentar um conceito, uma solução com relação à primeira vez em que esse termo surgiu, porque provavelmente no Testamento Antigo provavelmente já surgiu essa discussão com relação aos atos de Deus e também os mandamentos. Não matarás, não prestarás falso testemunho e assim por diante. Então, a liberdade política, na tradição austríaca e libertária, é o conceito de uma liberdade limitadora. E o resultado para a ordem social é uma lei natural, uma ordem natural. A particularidade do libertarianismo austríaco é que ele entra em mais detalhes, analisando a alternativa lógica dessa liberdade limitadora, ou seja, intervenção pela força do governo. Assim podemos definir o poder e a força que se opõe à liberdade. O poder que envolve a violação dessa liberdade, dos direitos de propriedade, como cometido por criminosos ou mesmo pelo governo. Com as consequências sociais, na verdade, existem duas diferenças. O que os austríacos e alguns dos economistas clássicos enfatizavam, e a sua originalidade, consistia na análise das consequências da violação desses direitos de propriedade. Podemos resumir essas consequências em dois títulos. O primeiro é todas as intervenções governamentais
impedem o exercício da liberdade e impedindo a produtividade. Eles violam a liberdade. Isso ocorre então por meio de impostos, regulamentações, com a imposição de diferentes comportamentos, diferentes do que teriam, ao contrário, e também os governos podem incentivar um comportamento irresponsável. E assim eles também causam prejuízo à sociedade. Por exemplo, com os mercados financeiros, vocês podem observar isso, com intervenções de longo prazo e que tornaram os bancos e outros mercados financeiros irresponsáveis, e bancos centrais, criando novas instituições governamentais por meio de decretos, com o objetivo de estabilizar o sistema bancário, e como consequência, isso acabou incentivando a irresponsabilidade do comportamento dos bancos privados. Então, os bancos centrais prestam socorro mediante algumas condições específicas. E esses bancos, eles sentem que isso é um incentivo em termos de produção com relação à sua liquidez, para que eles se envolvam em investimentos arriscados, que darão mais retornos, é claro. E, em consequência disso, nos mercados financeiros temos um setor frágil no mundo todo, portanto, é passível de sofrer crises constantes neste contexto. Essa não é consequência de uma política recente, na verdade são políticas de longa data. São décadas de intervenção e intervencionismo nos assuntos monetários e financeiros. E, finalmente, os governos empobrecem a sociedade regulamentando e cobrando impostos da população. Então, primeiro, tem três aspectos, esse é o terceiro. Seria com a criação de valores ilusórios com relação porque suas políticas empobrecem a população. Então, eles causam políticas que prejudicam a população e outras políticas para encobrir as suas ações. Isso que o professor Hopper tentou traçar historicamente, porque isso tem acontecido há séculos. Todos os governos tentam controlar a mídia, o fluxo de informações através dos serviços postais. E no século XX eles também tentaram controlar os canais de televisão, os rádios. E uma das coisas mais legais da internet é que pela primeira vez na história do ser humano, os governos não conseguem controlar, de forma integral pelo menos, o maior veículo de comunicação e de fluxo de informação.